O Brasil é o país dos preguiçosos, dos rentistas, dos investidores que ganham dinheiro sem correr risco e sem fazer nada. Isso porque há mais de 20 anos temos os juros mais altos do mundo, inclusive juros que quebram a regra tradicional, que já vou explicar, de que a renda variável tem um prêmio de retorno sobre a renda fixa. Ou, traduzindo, que a renda variável, as ações, tem que render mais que a renda fixa. Na verdade, nos últimos 20, 25 anos, a renda fixa rendeu mais que a renda variável. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais de por que isso aconteceu, por que isso pode enganar muitos investidores e como o rendimento alto da renda fixa é traiçoeiro e o rendimento baixo é 100% verdadeiro. Mas antes de ir pro vídeo, meu nome é Lucas, sou educador financeiro, tenho esse canal no YouTube, Invest10, também tem o Instagram, Invest10, caso você queira ter conteúdos diários de investimentos, é só clicar aqui no link da descrição. Bora pro vídeo. A primeira coisa que você tem que entender sobre a renda fixa e renda variável é que elas são inversamente proporcionais. Traduzindo, se você está vendo esse vídeo agora em 2022, com juros bem altos na casa dos 13%, você muito provavelmente notou que a bolsa de valores vem caindo bastante nos últimos meses. Isso porque em tempos onde a renda fixa está alta, a renda variável, as ações são menos atrativas. É só você pensar o seguinte, ações são investimentos mais arriscados do que renda fixa. Você investir no Tesouro Direto, por exemplo, você está emprestando dinheiro para o governo federal, para o Estado brasileiro, que é o melhor pagador do país. É quase impossível ele te dar um calote. Já você investir numa ação, obviamente que existem ações mais arriscadas e menos arriscadas, mas na média você investir em ações é mais arriscado do que isso. Então quando a renda fixa está oferecendo retornos bem altos como hoje, muitos investidores acham menos atrativo investir nas ações. Não tem por que você correr risco com ações para ganhar bastante dinheiro se a renda fixa já está pagando bastante dinheiro. Essa é a lógica. Por isso que as ações caem porque as pessoas estão vendendo para comprar renda fixa. Simplificando bastante, é mais ou menos essa a ideia. Mas também tem outro ponto que a maioria das pessoas ignora. Para a renda variável ser atrativa contra a renda fixa, ela precisa também trazer um retorno maior. Porque como eu falei, ela é mais arriscada. Então os investidores só vão investir na renda variável se ela render mais que a renda fixa. Esse é outro motivo para a renda variável cair tanto. Se o rendimento da renda fixa está subindo, a lógica é que a renda variável caia até que as ações estejam tão baratas a ponto de o retorno nos anos seguintes valer a pena o risco. Ou seja, pode-se dizer que as ações vão cair até que o retorno potencial dela nos anos seguintes seja maior que o da renda fixa. Um exemplo prático disso para simplificar. Digamos que a renda fixa estivesse rendendo 5% há uns meses atrás. E digamos que uma ação, como por exemplo a Taesa, estivesse pagando aos meses atrás 8% de dividendos. Ou seja, a Taesa é mais arriscada do que o Tesouro Direto e por isso ela está oferecendo ali um retorno 3% maior por ano. Desce, desce. Vai, Maia, vai. Mas digamos que nos últimos meses o Banco Central elevou a taxa de juros de 5% para 10%. Ou seja, se a Taesa continua pagando 8% de dividendos ao ano, ela vai estar rendendo menos que a renda fixa, que é mais segura. Então os investidores vão parar de comprar a Taesa. Com isso os investidores vão vender Taesa, vender Taesa, vender Taesa, até que o preço dela esteja bem baixo. E perceba que quanto mais baixo é o preço de uma ação, maior é o rendimento dela. Então, se a ação da Taesa cai pela metade, o rendimento dos dividendos dela, que antes era de 8%, passa a ser 16%. Ou seja, o Banco Central elevou a taxa de juros de 5% para 10%. Com isso, as ações da Taesa caíram pela metade e o rendimento dos dividendos dobrou. Logo, Taesa volta a ser atrativa para os investidores que voltam a comprar ela, porque existe agora um prêmio de risco, que agora existe um prêmio de 6% para eles correrem esse risco a mais. Mas Lucas, então por que a renda fixa rendeu mais do que a Bolsa de Valores, do que as ações nos últimos 25 anos? Por que esse prêmio foi quebrado? O Brasil nos primeiros anos ali do Plano Real, nos primeiros 8 anos depois do Plano Real, era um país muito instável. Era um país com muita dívida internacional, poucas reservas em dólar e ainda com essa herança da inflação que trazia muito medo para o país. Com isso ali, no início dos anos 2000, o Banco Central algumas vezes teve que elevar a taxa de juros muito alto, rapidamente, para níveis de 40% ao ano, 30% ao ano, que hoje já não são mais praticados. E por conta desses níveis mais altos no passado, quando a gente coloca cumulativamente, a renda fixa realmente rendeu mais que a renda variável. Mas se a gente pega períodos mais longos, como por exemplo de 1970 até hoje, a Bolsa de Valores supera com folga a renda fixa. Assim, se entrar por um período mais curto, esse prêmio de risco parece não existir mais, e o Brasil parece ser um oásis para os rentistas. Mas na prática, no longuíssimo prazo, isso aí se ajustou
E olhando de hoje para frente, o Brasil hoje é um país mais estável cambialmente, dificilmente vai acontecer uma nova variação extrema de taxa de juros assim. Dá para dizer que hoje existe um prêmio verdadeiro sobre as ações. As ações devem seguir rendendo acima da renda fixa. Ok, Luca, mas em períodos como o atual, onde a renda fixa está rendendo muito, onde a gente tem, por exemplo, um título como o Tesouro IPCA+, rendendo 5,5% mais a inflação, será que não é uma oportunidade? Olha, eu nunca vou falar aqui nesse canal para você investir nisso ou naquilo. Meu propósito aqui é sempre te ensinar a pescar o peixe e não te dar o peixe na mão. Por isso eu vou dar aqui os dois lados da moeda. Se você é um investidor mais conservador, ok, a renda fixa está rendendo bastante, com pouco risco. Então, pode aproveitar. É justo que você aproveite. Inclusive, eu invisto dinheiro para meus pais, por exemplo, e eu coloquei uma boa parte da aposentadoria deles em Tesouro IPCA, aproveitando esse momento. Por quê? Porque eles são mais conservadores, já têm mais idade. Não seria um pouco irresponsável buscar retornos maiores na renda variável, sendo levar em conta que eles têm que investir com um risco menor. Agora, que tal você olhar para esse rendimento alto da renda fixa com outra perspectiva? E se ele não for tão alto assim? Isso porque a renda fixa engana com os rendimentos altos. Porque você investir na renda fixa em períodos atuais de juros altos te faz perder um rendimento ainda mais alto na Bolsa de Valores, justamente porque existe esse prêmio de risco. Já que a renda fixa está rendendo 5,5% mais inflação, é natural que as ações e os fundos imobiliários ofereçam um retorno ainda maior. Tem tanta coisa barata hoje em dia que é muito provável que valorizações da década aconteçam para quem está comprando hoje. Valorizações na casa dos 50%, 100%, 200%, como aconteceu em 2015. E eu quero voltar no tempo para te mostrar esse exemplo. Lá em 2015, quando a inflação estava em alta, juros estavam em alta, crise no Brasil, um patamar bem parecido com o atual, a renda fixa estava pagando muito bem, Tesouro IPCA, por exemplo, estava pagando muito bem. E a Bolsa de Valores estava em baixa, muito barata por sinal. Apesar da renda fixa estar muito alta, quem comprou a Bolsa de Valores na época tem uma valorização de 150% desde então, mesmo a Bolsa estando caindo agora. Se a gente compara com o patamar alguns meses atrás, quando a Bolsa estava na máxima, a valorização chegou a 200% em poucos anos, rendendo bem mais do que a renda fixa renderia para quem comprou na época. Isso eu estou falando do Ibovespa, que é a média das ações brasileiras, isso por sinal é uma média ruim. Se a gente pega algumas ações individuais, o retorno é muito maior, vou deixar aqui algumas na tela. Magazine Luiza, você pega VEG, Raia Drogasil, Fleury, Lojas Renner, até mesmo a Taesa, uma ação muito conservadora, rendeu bem acima da renda fixa. Isso sem falar nas valorizações astronômicas que eram difíceis de encontrar na época. Eu só falei ações ali meio senso comum. Mas você olha para Magazine Luiza, você olha para Unipar, que inclusive eu investi, tiveram valorizações muito maiores, mas muito mesmo. Ou seja, é em períodos de renda fixa alta que as maiores oportunidades da sua vida estão na renda variável. Mesmo se você não encontrar essas valorizações extraordinárias que estão aí ao nosso redor, mesmo se você só tiver um desempenho médio, ainda assim é provável que você tenha um rendimento acima da renda fixa. O problema da renda fixa está em distrair. Ou seja, o problema da renda fixa está em distrair o investidor brasileiro do melhor investimento daquele momento em termos de retorno. Apesar de ter um pouco mais de risco e para alguns perfis não fazer sentido, as ações, para quem busca valorizações, para quem busca acumular mais patrimônio, são a opção mais rentável nesses momentos. E a maioria das pessoas é iludida por um viés retrovisor, porque as ações vêm caindo nos meses seguintes, porque as ações vêm caindo nos meses/anos anteriores, a renda fixa está em alta. O mais importante é você se livrar desses julgamentos com base no passado e olhar para frente. Nos próximos 5 anos, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Investindo em que hoje? Renda fixa ou renda variável? Ou em ações de qualidade? Principalmente se você sabe encontrar as ações certas de crescimento. A resposta para mim está em renda variável. Só você vai ser capaz de dizer o que é melhor para o seu perfil. Mas em termos de rendimento, não ignore o prêmio de risco das ações. Não ignore o prêmio que você pode obter por olhar para onde a manada não está olhando. Meu nome é Lucas, sou educador financeiro, tenho esse canal no YouTube, Invest10, também tem o Instagram, Invest10. Recomendo que você se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos de investimentos e aprender a escolher ações e também
clique aqui no link da descrição para acessar o meu Instagram, lá tem conteúdos diários sobre investimentos. Tamo junto e até a próxima.